Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos lá continuar a nossa sequência de aulas sobre os princípios básicos da medicina chinesa. E aí convido vocês, quem não é ainda inscrito no canal, inscreva-se. Esse é um dos quadros que temos falando e debatendo sobre medicina chinesa. Se você tem interesse em aprender mais, faz aí, inscreve, ativa o sininho para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. E aí, dando continuação, a essa parte inicial da medicina chinesa, vamos falar um pouco sobre os 5 elementos. E aí queria falar um pouco mais amplo, uma fala mais básica, de quais são os 5 elementos e quais são essas naturezas, o que ele quer dizer, qual é a natureza externa, qual é a natureza interna do homem em relação a esses 5 elementos. Então, gente, como já falamos lá no começo, a medicina chinesa ela é muito antiga, ela vem de muito tempo, e as pessoas naquelas épocas, ou naquela época, utilizava-se de simbologia, de símbolos, para expressar as coisas, os conhecimentos e as percepções da vida. Hoje ainda utilizamos símbolos, mas outros, muitos outros símbolos, muitas outras falas. E aí, basicamente, o chinês selecionou e reparou em 5 grandes elementos na natureza, sendo a madeira, a água, a terra, o fogo e o metal os constituintes dessa natureza externa, dessa natureza de princípios elementares, ou seja, das 5 grandes características existentes na natureza. E aí, curiosamente, ele foi associando tudo que existe da natureza externa ao homem e da natureza interna do homem com esses ditos 5 elementos. E é muito louco isso, gente, é muito curioso, porque, primeiro, é muito bonito porque é uma fala filosófica, mas assim, é uma relação e um correlacionamento de fatores que é impressionante a função e a observação real disso daí. E aí quero convidar vocês a perceberem um pouco mais. Vou tentar deixar alguns materiais mais acessíveis a todos, para que todos possam pegar, e ver isso daí lá direto no site nosso, ou até baixar o e-book dessa base, para que possa acompanhar melhor essas aulas e aí possa ir fazendo as suas anotações. Então, o que a gente vai ter, Primeira grande observação, e já comentei várias vezes aqui nessas aulas, que é sobre as movimentações da natureza, ou sobre os climas, sobre as estações do ano. E aí, Michel, como é que você me fala de 5 elementos se não existe 5 estações? Pois é, aí é que tá. Apesar de termos 4 estações, gente, tudo isso vai acontecer na Terra. E a Terra seria o movimento de centro, Nós não temos 4 posições cardeais, não temos 4 orientações, Temos 5 a partir do momento que a gente fixa um centro. Então a Terra, como centro do universo, acaba sendo essa 5ª potência também dentro de algumas movimentações. E aí, se a gente lembra, que a medicina chinesa começou lá na China, um país temperado, e no Sudeste Asiático tem a tal das monções, aquele final de verão que é chuvoso para danar. A gente pode considerar aí que eles têm uma 5ª estação, por fim, Mas aí pra gente acaba sendo, gente, a transição entre as estações ou a interestação, Para que a gente tenha aí essa formação do Qi, essa transição de uma característica do Qi para outra, Ou do inverno para a primavera, da primavera para o verão, do verão para o inverno. E aí a gente vai ter esses 5 elementos, esses 5 movimentos também acontecendo. Então, além dos 5 elementos, que seriam, por exemplo, a correspondência, o metal correspondente aí ao outono, a água correspondente ao inverno, o baço, ou a terra correspondente à interestação, a madeira correspondente à primavera e o fogo correspondente ao verão. Então a gente vai ter essas percepções e aí ele vai correlacionando isso mais internamente ao homem. Então, por exemplo, ele fala que no verão, o verão é quente,
o quente, o calor é vermelho, o fogo é vermelho, portanto, ele se relaciona dentro do corpo com o coração, porque o coração é vermelho, o coração se relaciona com o fogo, o coração se relaciona com o verão, e aí essa expansão das comparações vão sendo as mais diversas, tá? Então, assim, gente, uma fala simbólica para que a gente possa perceber que está tudo relacionado, né? Os 5 elementos da natureza compõem a natureza, né? Do mesmo jeito que a gente teve o Yin e o Yang compondo a unidade, nós temos esses 5 elementos compondo a natureza. E essa natureza é tanto interna quanto externa ao homem. Eu falei alguns exemplos, vou citar muito mais, vários outros exemplos no decorrer, mas essa primeira fala era só um petisco para apresentar a vocês esses 5 elementos e quais são essas relações desses tais 5 movimentos, tanto para fora quanto para dentro. E aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos desses 5 elementos. Legal? Então, essa foi a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.